Este vídeo eu vou falar da guerra, da nova guerra que está se formando, que vem se desenhando aí há mais ou menos 10, 15 anos nas civilizações ocidentais. Não posso me referir ao mundo oriental porque eu não o conheço, mas no Ocidente o que eu estou percebendo é a formação de dois exércitos que estão obviamente para guerrear entre si e que vai caracterizar uma guerra que é diferente da guerra, digamos, da guerra tradicional, da guerra clássica. Quando, por exemplo, um povo invade outro povo, um país invade outro país, uma elite dominante, né, vai tretar, vai brigar, vai guerrear contra outra elite dominante. Como, por exemplo, a Rússia está invadindo a Ucrânia. Essa é a guerra clássica. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha invadindo a França, a Holanda, a Bélgica, tomando um pau da Rússia, né? Essa aí é a guerra clássica, que acontece entre os povos, entre as elites dominantes, entre os exércitos, entre os países. Essa nova guerra a que eu estou me referindo é a guerra que está para acontecer, ou vai acontecer, será dentro dos países. Se na guerra clássica me parece que é uma guerra de explosão, bombas são lançadas, essa nova guerra aqui, que pode acontecer dentro dos países, é uma guerra de implosão. Essa é a sensação que eu tenho, essa é a intuição que eu tenho. A guerra de explosão, Rússia está explodindo a Ucrânia, por exemplo. Agora, essa aqui é uma guerra de implosão. Dentro dos países, me parece que os países ocidentais estão num processo de implosão, de implodirem. As estruturas, as mentalidades, a democracia. As pessoas estão estranhando umas às outras. De um lado nós temos os caretas, os tradicionais, os conservadores. De outro lado, né, nesse outro exército, os mais liberais, os mais progressistas, os gays, as lésbicas, os poliamoristas. Né? Então esses dois exércitos não declararam guerra ainda no mundo ocidental, mas já estão bem preparados, quase que declarando essa guerra, quase que se enfrentando. E ela é possível ver, é possível sentir, é possível observar, é possível cheirar, vou colocar entre aspas aqui, essa nova guerra. Ela acontece na padaria. Ela acontece no medo que você tem quando você está comendo o seu pãozinho com manteiga na padaria. Acontece no medo que você tem de falar o que você pensa, porque a seu lado pode ter uma pessoa que pense diferentemente de você. E que ela seja do outro exército, seja desse careta, seja desse mais progressista, mais liberal, seja desse cristão homofóbico e machista contra esse que não é cristão, ou pode ser cristão, mas não é homofóbico e não é machista. Essa é a guerra, ela está acontecendo nas padarias, nos bares, nas famílias. Familiares que se amavam até pouco tempo atrás, não estão mais se falando, porque já estão tomando partido, já estão fazendo parte desse exército ou do outro exército. Essa é a guerra, essa é a fotografia da sociedade ocidental que eu estou percebendo, que eu estou tirando essa fotografia aqui para vocês. Né? Então me parece que as instituições, a democracia, o que a gente acreditava, parece que vai ter um conflito aí e parece que vai implodir tudo isso aí. Esse exército aqui, né, que são os caretas, os homofóbicos, que realmente não gostam, né? Não necessariamente que eles queiram o mal, ou que eles queiram, que desejem o mal, assim, mas tem alguma coisa muito forte contra os gays, contra as lésbicas, contra a pluralidade, contra a mistura de raças. Existe algo muito forte na alma dessas pessoas que fazem com que elas não gostem mesmo, tem uma espécie de aversão ojeriza ao fato de sua sobrinha ser uma lésbica, ao fato de seu primo ter casado com uma mulher de uma cor diferente, de uma etnia diferente, de uma faculdade diferente. Essas pessoas caretas, tradicionais, reacionárias, né, cristãs, acreditam o quê? Que o homem, qual que é a base da crença, a base maior da crença dessa gente? É que o homem é superior à mulher. Essas pessoas acreditam nisso, que o homem é superior à mulher, que a mulher é inferior ao homem.
Isso está na alma dessa gente. Não acreditam, não aceitam que sua mulher pode ganhar mais do que ele. Não aceitam que sua mulher pode, numa reunião, citar um cara que ela leu, um autor, um livro, e falar com propriedade, falar com uma certa eloquência, porque alguma coisa vai doer nesse cara. Alguma coisa vai incomodar a alma desse cara. É uma tradição maldita que a nossa cultura ocidental tem, que vem lá de Aristóteles, que fala que a mulher é inferior ao homem. O primeiro filósofo, o primeiro pensador, a primeira pessoa importante, né, no pensamento que disse no Ocidente que a mulher é inferior ao homem foi o filósofo Aristóteles. Isso está no livro lá do James Hillman, O Mito da Análise. Leia O Mito da Análise de James Hillman, que você vai ver lá. Aristóteles diz que a mulher é inferior, por quê? Porque ela não tem o sêmen. Olha o absurdo, a mulher não tem o sêmen, ela tem o sangue. Porque o sêmen é uma evolução do sangue. O homem é evoluído, porque ele contribui com o sêmen. E a mulher contribui com o sangue. Portanto, ela é inferior. O sangue não evoluiu para o sêmen. Então, o sangue é sujo, ela é impura. Então, é uma coisa milenar que passa por Freud, por exemplo. Freud diz o quê, gente? Freud diz que a mulher tem inveja do pênis. Gênios da humanidade. Gênios, Freud e Aristóteles afirmaram absurdos desse aí, ou seja, é uma coisa muito enraizada. Eu não estou falando para desprezar os dois. Nós temos que tentar entender essas mentalidades, né, esse jeito de pensar, de acordo com a época em que viveram. Não podemos julgar esses caras de acordo com os nossos valores. Não é justo. Mas temos que ser verdadeiros e falar, também falaram besteira. Freud é um gênio. Revolucionou o pensamento humano, mergulhou no inconsciente, papel importantíssimo na revolução do pensamento, também falou besteira. Outra besteira que Freud falou é que a mulher tem 2 tipos de orgasmo. Olha o absurdo. A mulher tem 2 tipos de orgasmo, o orgasmo do clítoris e o orgasmo da vagina. O orgasmo do clítoris é errado, não pode, é histérico, é doentio. Por quê? Porque não serve à reprodução. Essa tradição filosófica, médica, Freud era médico, porra. Antes de inventar a psicanálise, era médico neurologista. Né? Essa tradição vem na filosofia, na medicina. Então essas pessoas, elas estão carregadas desse preconceito, que também era o preconceito desses grandes aí. Então existe alguma coisa na alma dessas pessoas que não aceita que a mulher pode ganhar mais do que ele, que a mulher pode saber mais, que a mulher pode ser diferente, que ela pode amar outros homens ou outras mulheres. Essas pessoas geralmente são cristãs, né? Querem que o dinheiro do mundo, também tem esses valores financeiros, né, econômicos, são os conservadores, querem que a estrutura econômica continue a mesma. Ou seja, meia dúzia de famílias, meia dúzia de pessoas continuem concentrando em seus bolsos, em seus bancos, em seus pixies, boa parte da fortuna do mundo. Isso é fato, né? Pouquíssima gente, pouquíssimas famílias possuem, eu não sei quantas, sinceramente, mas é muito pouca gente que tem o quê? 40%, 45% do dinheiro do mundo. Por isso que tem tanta miséria. A África é muito mais miserável do que a América do Sul. A gente é pobre pra caramba. Brasil, Bolívia, Paraguai, é uma pobreza absurda. A África consegue ser pior que a gente. Outros países na Ásia também. Por quê? Porque tem muita gente, tem muito pouca gente com muita grana. Essas pessoas, esses conservadores, que acham que a mulher é inferior, que não gostam muito de gays e lésbicas, né? Que tem alguma coisa contra a mistura de raças, acreditam sim que é certo continuar essa estrutura econômica, né? E que pouquíssima gente tem muita grana, né? E do outro lado, nós temos quem? Essas pessoas mais lindas, mais maravilhosas, com as quais eu me identifico. Eu pertenço a esse exército aqui. Eu desprezo esses valores, por quê? Porque estão levando o planeta à extinção, porra. É opressivo, é mentiroso, é violento, coloca a mulher como inferior, coloca o outro como inferior, e eu que sou um branco, eu sou superior? Não, isso está errado.
Então, desse outro lado aqui, nós temos essas pessoas, né? São os poliamoristas, essa geração Z, que é maravilhosa, que está descobrindo várias formas de sexualidade, a pansexualidade, a bissexualidade, a homossexualidade, a heterossexualidade. São pessoas também que querem, por que não, que esses mais ricos, esses mais bilionários fiquem mais pobres. Tem que acontecer isso para o mundo ficar mais igual. Os bilionários têm que ficar mais pobres para que se construam hospitais, creches, escolas, moradias populares de qualidade. Então, esse outro exército aqui, me parece que vai começar a se enfrentar, e já está se enfrentando, dentro dos países, no supermercado, na família, na escola, no ambiente de trabalho, nas empresas, no que é público. Já está rolando uma guerra aí que está crescendo. O que vai acontecer no futuro? Como que isso vai acontecer? Como que isso vai transcorrer? O que acontecerá? Aonde isso vai dar? Não dá para saber. É literalmente o novo contra o velho. O que a humanidade ocidental está passando hoje é o novo versus o velho. Só que o velho não morreu ainda. Já está morrendo, porque esses valores tradicionais, reacionários, conservadores, homofóbicos, misóginos, eles estão perdendo potência, perdendo força. Claro, toda família tem uma lésbica, toda família tem um cara que casou com uma mulher de uma outra etnia, toda família tem aquela mulher, aquela tia que transa com 2, 3, com 2, 3, mas na reunião familiar fica quieta, mas todo mundo sabe que ela faz isso. Então esses valores não são mais fortes como antigamente. Apesar de muitos reacionários quererem, né, que esses valores voltem, mas não tem como voltar. Porque as pessoas estão sentindo que não é certo esse tipo de valor careta, tradicional, cristão, burguês, homofóbico e machista. Não é certo. Então, isso está sendo desmoronado nas próprias famílias, nas empresas, nas instituições. Apesar de Bolsonaro, de Donald Trump, do Milei aqui na Argentina, de outros e outras, né, lá na Europa, esses valores estão sendo, sim, demolidos no psiquismo, na alma, apesar ainda de existirem. Esses valores existem, mas eles não têm aquela força de antigamente. E o novo ainda, então veja bem, se o velho não morreu, o novo ainda não cresceu. O novo está está nascendo. Essa molecada, né? Essas pessoas mais liberais, mais progressistas, mais poliamoristas, mais polissêmicas. Polissemia, vários sentidos de viver, vários sentidos de vida, vários sentidos de alimentação, de medicina, de pensamento, de filosofia. Essa galera é o futuro. É o novo que ainda não ficou firme, que ainda não ficou forte, e o velho ainda não morreu. Então essa é a crise. É possível, sim, que muita guerra vá acontecer. É possível, sim, muita morte, muita tristeza, muita destruição. Existem bombas atômicas, pode existir a guerra bacteriológica, de mutação genética, que se inventa aí uma bactéria, um vírus, que pode matar milhões de pessoas. Não se sabe o que vai acontecer. Existe a possibilidade de uma guerra termonuclear, de acabar com bilhões de pessoas? Sim, pode acontecer, mas o que eu estou vendo é esse movimento do velho, não morreu ainda. E o novo não surgiu. Quer dizer, surgiu, mas ainda não se fortificou, não cresceu, não está pronto para se afirmar, não está pronto para tomar o que é seu. Então dá para entender porque essas pessoas são muito depressivas. Dá para entender porque elas têm uma fraqueza intuitiva, porque elas não sabem como ser. Esses valores vão ter que ser criados em oposição a esses valores aqui, por exemplo, que a mulher é inferior, que vem de milênios. Essa é a fotografia. O que vai acontecer? Para onde vai a humanidade? Não dá para saber. Eu espero de coração que essas pessoas tradicionais, essas pessoas conservadoras, mudem suas almas. Eu espero que elas mudem, que elas vejam que o valor delas é errado. Porque ninguém é inferior a ninguém. A lésbica não é errada, a mulher não é inferior, o negro, o japonês, o branco, o árabe,
por detrás da pele, por detrás da religião, por detrás da sexualidade, existe uma alma. E ela não é única, ela é múltipla. Por isso que essa galera é o futuro, que eles são poliamoristas, polissexuais, várias sexualidades, inclusive a heterossexualidade. Essa galera me parece que é o futuro. Só que esse futuro ainda está muito jovem. E eu espero, de coração, eu espero contribuir também para que essa juventude, essa coisa nova, essa coisa de vida plural, possa entrar nas mentes desses conservadores e que não precise de guerra. E que essa revolução não aconteça com a quebra, mas aconteça gradativamente na evolução. Eu acredito, eu espero que isso aconteça. É isso aí, valeu, abraço, tchau.